Creio que o número enunciado pelo casal Stig Roland Ibsen já está superado em mais de 400 comunicantes. Eles escreveram a maneira deles, mas respeito o ponto de vista do senhor, como respeito qualquer homem de ciência que ainda não pôde aceitar, por exemplo, o realismo da mediunidade. Respeito muito, mas continuo acreditando que eles escreveram a maneira deles, porque em algumas centenas, vamos dizer mais de 300 destes 400 e tantos, hoje parece que quase 500, eu não tinha a menor ideia do que eles escreveram. O senhor conhece um caso famoso ocorrido na Inglaterra de escrita psicografada? Uma senhora de nome Travers Smith psicografou a obra de Oscar Wilde. E os meios literários ingleses não aceitaram como sendo uma obra psicografada de Oscar Wilde. Ainda mais, entre as minhas carreiras, além de jornalista, eu também tenho a de filosofia. E não me consta que obras tão complexas como a de Platão, a de Aristóteles, a de Santo Agostinho, a de Santo Tomás de Aquino, a de Descartes, a de Kant, a de Hegel, a de Nietzsche e a de outros filósofos e outros pensadores tenham sido psicografadas. Não seria por causa da dificuldade de psicografar essas obras? Hegel é quase impossível qualquer trabalho de psicografia. Bem, eu devo voltar um pouco ao nosso pensamento inicial para dizer ao senhor que desde 1931 a presença de Emmanuel em minha vida tem sido a presença de um professor. Ele tem corrigido minhas expressões, ele tem procurado melhorar o meu vocabulário, melhorar as minhas atitudes do ponto de vista verbal. E como o livro estava na frente da presença apagada que eu posso trazer, ele sempre teve muito cuidado em podar tanto quanto possível as minhas impropriedades, que eu sei que são muito grandes. De modo que eu posso declarar de público ao senhor que qualquer estrutura fraseológica mais feliz de que eu possa ser portador, isso se deve à influência de Emmanuel, a presença dele junto de mim, compreendendo a responsabilidade de um programa como este. Quanto aos escritores da antiguidade e aos escritores dos tempos modernos, com todo respeito ao Senhor, eu me permitiria perguntar se eles também não seriam médiuns. Não cabe a mim responder. Essa é uma... Quem sabe? Este programa é de perguntas, não é de debate. Não é de debate, absolutamente. Apenas respeitando imensamente a Igreja Católica, em cujo seio formei a minha fé, mas respeito profundo e que eu devo declarar de público que nunca perdi e não quero perder. Então eu digo aqui de público, eu não conheço essas obras, mas gostaria de conhecê-las em português. Mas os espíritos amigos se referem, por exemplo, a duas personalidades do agiológio católico que deveriam ser mais conhecidas em nosso ambiente cultural. Por exemplo, na latinidade, especialmente na língua portuguesa, eu não conheço absolutamente nada. Eles se referem a Santa Brígida de Vadstena, ou Santa Brígida da Suécia, e a Santa Clara de Montefalco, na Itália, cujas biografias atestam a presença de mediunidades extraordinárias, a ponto de, diz Emmanuel, que Santa Brígida de Vadstena deixou muitas páginas, vamos dizer,
do ponto de vista de autenticidade, absolutamente psicográficas. Seria muito interessante e estimaria muito conhecer a vida dessas duas grandes figuras da Igreja Católica que eu venero tanto, porque, ao que me parece, pela palavra dos nossos amigos espirituais, foram duas criaturas portadoras de mensagens especiais para os cristãos. Eu queria que você me concedesse apenas o direito de fazer uma observação a respeito do que o Chico acabou de falar. Pois não. Eu queria lembrar a existência no meio católico também de psicografia, do fenômeno psicográfico. As edições paulinas aqui de São Paulo, há questão de uns 5 anos, mais ou menos, publicaram um livro muito curioso, chama-se O Manuscrito do Purgatório. É um livro recebido na Espanha, num convento da Espanha, por uma freira. E ela recebeu o livro através do espírito de outra freira que havia morrido no próprio convento. Um trabalho, evidentemente, de psicografia católica. Esse livro foi traduzido para o português pelo padre Júlio Maria, tão conhecido principalmente pela sua atuação na revista Ave Maria. E saiu publicado aqui em São Paulo com todas as autorizações eclesiásticas, tendo vindo também da Espanha com essas autorizações. Mas acrescento o seguinte: as próprias edições paulinas anunciaram que outros livros da mesma natureza seriam publicados por ela. Entretanto, não foram. Mas existe, portanto, bastaria este livro, O Manuscrito do Purgatório, que foi publicado, para provar que existe uma psicografia católica. Muito bem. Pois não? O espírito de Emmanuel... É difícil de colocar em situação difícil diante do seu guia. Não tem problema. Ele pede para mencionarmos, diante do nosso caro escritor e entrevistador, que levantou o problema com tanta distinção e com tanto carinho, que nós não podemos esquecer um problema muito importante em nossa vida cristã, é que o livro é mesmo um instrumento de cultura extraordinário e que é, vamos dizer, um instrumento que está entre este mundo e o outro mundo. É tão importante que o primeiro livro que veio para a humanidade, vamos dizer, é um livro do mundo espiritual, um livro de pedra, que foi os 10 Mandamentos. Psicografia de Moisés.